Legal! Legal! Estamos abrindo mais uma edição de Os Donos da Bola na sua TV Bandeirantes, canal 10 de Porto Alegre, levando para todo o estado do Rio Grande do Sul as melhores imagens do esporte. Você, como sempre, está convidado a participar do nosso programa. E antes, eu só quero dizer o seguinte, você nos acompanha, pode baixar aí, Paulinho, Alô Gramado, canal 32 HD e 40 no analógico. Alô Canela, canal 40 no HD, canal 39 no analógico, ou seja, todo o Rio Grande do Sul, né, acompanhando os Donos da Bola. E você participa pelas nossas redes sociais. No Twitter, @DonosDaBolaRS, no Facebook, facebook.com/os Donos da Bola RS. E tem esse tal de Instagram aí, que é @DonosDaBolaRS. Na Central do Esporte está ele, o VIP, João Batista Filho. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Ribeiro Neto. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu começo falando sobre o Internacional, que treinará hoje à tarde com portões fechados. Mas o técnico Argel já mostrou pra gente no último treinamento, na última atividade, aquele time que nós já conjecturávamos aqui no Donos da Bola. Porque ele colocou o Anselmo, Fernando Bob, o Fabinho como uma espécie de ponta direita, Andrigo e Sacha no ataque, o Vitinho. Ou seja, o Inter vai manter um esquema mais ofensivo, mesmo que na teoria com 3 volantes. E já vamos debater sobre isso, seu João Batista Filho. Antes, eu quero ir até o CT Luiz Carvalho, o CT do Tricolor, onde está ele, Carlos Eduardo de la Rocha. Grande Cadu, tudo bem? Quem é que foi apresentado agora há pouco aí na Arena Tricolor? No CT Luiz Carvalho, na verdade, hein, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde a todos. Aqui no CT Luiz Carvalho, na sala de imprensa do novo CT do Grêmio, o Edilson, novo lateral direito tricolor, foi apresentado agora há pouco. Ele que vai vestir a camisa número 33 no Grêmio, chega para suprir essa carência de laterais direitos que o Grêmio está tendo nesse ano, nessa temporada de 2016. A gente está vendo aí as imagens do Edilson com a camisa 33. O Edilson que chegou segunda-feira a Porto Alegre, mas só foi apresentado hoje porque, segundo o vice de futebol do Grêmio, o Alberto Guerra, é uma negociação complicada e daí faltaram documentos, já que envolve 3 clubes. Envolve o Grêmio, o Corinthians, que era o clube anterior do Edilson, e também o Monte Azul, que é um pequeno clube de São Paulo. Então por isso que o Edilson demorou um pouco para ser apresentado, mesmo que ele já estivesse em Porto Alegre desde segunda-feira. O Edilson concedeu entrevista coletiva, ele falou sobre esse retorno ao Grêmio, ele que já havia jogado no clube entre 2010 e 2012, ele foi inclusive campeão gaúcho em 2010, foi o último gauchão conquistado pelo Tricolor, e falou sobre esse retorno ao Grêmio, sobre a expectativa que ele tem nessa nova passagem em Porto Alegre. É um momento de muita alegria, tá podendo voltar para um lugar, como eu falei antes, que eu me sinto em casa, um lugar que me acolheu em 2010 muito bem, desde aquela gestão do Duda, do próprio Guerra. Então, sou muito grato a essas pessoas que abriram a porta para mim naquela época. E hoje está podendo vir para cá de novo, num momento totalmente diferente da minha carreira. Acho que o Edilson de 2010 era mais menino. Por mais que logo quando eu cheguei aqui, pude conquistar um título gaúcho. Mas hoje, em 2013, 2016... chego muito mais maduro, muito mais experiente. O Grêmio não foi um clube que eu nasci amando, mas quando eu cheguei aqui, foi um clube que eu aprendi a respeitar, aprendi a gostar, aprendi a amar. Hoje meus familiares são daqui, tenho minha esposa que é daqui, então cria um vínculo muito grande. O Grêmio tem um respeito muito grande, não só aqui no Rio Grande do Sul, como no Brasil todo, com anos de vitórias, de títulos, que tanto torcedor quer. Eu acho que os jogadores que aqui estão sabem dessa responsabilidade. Tá aí a palavra do Edilson, que tem 29 anos, assinou contrato com o Grêmio por 3 temporadas, aí deve ser o titular da equipe, a gente vai ver aí nos próximos treinamentos comandados pelo Roger. E agora o torcedor também quer saber, né, Ribeiro? Quando que o Edilson vai jogar? Será que ele vai jogar já contra o Flamengo no final de semana? Segundo o Grêmio, ainda não é possível dizer, porque, como eu falei, é uma negociação complicada, envolve documentos, envolve outros clubes, então o Grêmio, por enquanto, não está contando com o Edilson para esse jogo de domingo contra o Flamengo na Arena.
Obrigado, Carlos Eduardo de la Rocha, direto do CT Luiz Carvalho, onde nos apresentou aí o Edilson. Eu já pergunto de cara para o representante oficial do Grêmio, reparem na questão que eu falei, no representante oficial do Grêmio aqui na nossa bancada, o senhor Ayrton Ruschel, que hoje, por favor, abre um pouquinho aí, Marcão, porque hoje ele está unindo o clássico e o moderno ao mesmo tempo. O senhor é um homem fashion, entendeu? O senhor, aí ó, embaixo está moderno, né? O último tipo e tal. E acima está clássico, inclusive com uma manta muito bonita. Então, parabéns, viu, Ruschel? Agora vamos falar do... O Neto, que é um conhecedor da moda. Eu me esforço, entendeu? Eu sou o Brad Pitt dos Pampas agora, né? E aí? Vindo de um connoisseur que nem o apresentador, eu me sinto devidamente homenageado. Muito obrigado, Ribeiro. E é uma homenagem, se vestir bem, é uma homenagem aos nossos telespectadores. Com certeza, tenho certeza disso. Na verdade, o Edilson tem uma batida na bola diferenciada, né? É um jogador que chuta muito forte. O Grêmio passará a ter chutes de meia distância. É um jogador que trabalha a bola e aí me lembra, viu, exatamente o que o Galhardo fazia. Um lateral que passará com a bola trabalhada e triangulada pelos lados do campo. O que ele não tem, não é porque em questão de idade, mas sim de característica, ele não tem a velocidade. Né? Então ele não será aquele lateral que passará em velocidade nas costas do outro lateral em transição, porque nem é a característica. Será uma bola trabalhada e os chutes de média e longa distância muito potentes. Agora, daquele Edilson que saiu daqui do Grêmio, diferente, né, para esse que chega, ele chega num estágio bem melhor, né, Ribeiro? Esse jogador foi um jogador que evoluiu, ele foi bem no Botafogo, foi bem no Corinthians. Ele teve um problema lá com uma dividida de bola com o Rildo, machucou o Rildo e isso não caiu muito bem, o ambiente parece que não ficou legal para ele e por isso até ele acabou saindo e optou pelo Grêmio porque é um clube que ele já conhece. Né? Pois é, né? Mas eu até coloco o Luciano Davi nessa conversa aí. Às vezes tem aquela história, o cara saiu daqui, era X, volta como Y, assim, volta... Será que volta Y ou volta X? É aí que tá. As direções de Inter e Grêmio têm uma tendência, e nela, quem sabe, até eu me inclua, de fazer com que jogadores que já passaram por aqui voltem, né? Parece que em alguns momentos nos falta inspiração ou, quem sabe, um conhecimento maior de futebol para ir buscar jogadores novos, numa relação de custo-benefício menor para o clube. Porque, vamos pegar o exemplo do Nilmar, né? O Nilmar passou 3 vezes pelo Internacional. Não bateu o recorde do Rodrigo Mendes, ainda que foram 4 ou 5. Foram 4. Ainda é o recorde gaúcho, desculpe te interromper. Não, mas é por aí. Nesse eu só queria fazer, então, uma distinção, ainda mantendo o tema, Ribeiro. Eu gostei muito da entrevista dele, porque a minha crítica, e eu tenho sido ácido com algumas repatriações ou alguma vinda de veteranos para cá, é jogadores que visivelmente vêm encerrar a carreira aqui, né? Sem nenhum vínculo. E o discurso dele é um discurso, lógico, veremos a prática depois, mas é um discurso de comprometimento com o clube, comprometimento com o grupo. Ele relata os seus laços, ele tem a esposa daqui, seus filhos nasceram aqui, então ele criou vínculo. Então me parece que a adaptação, ele também tem interesse nessa adaptação. Então não é transitória, vou torcer muito para que o Edilson dê certo no Grêmio. Eu, a grosso modo, acho que acrescenta, né? Porque o Grêmio, na verdade, está se utilizando de um jogador que não é lateral. Ele está quebrando o galho, até para alguns bem, né, que é o Ramiro, mas não é o lateral direito. Então, o Grêmio, quando tiver à disposição, espero que o mais rápido possível, ele vai ter um lateral direito, um jogador da posição. Acho que o Grêmio fez essa contratação justamente para poder contar imediatamente com o atleta. Se você vai buscar um jogador de fora, é só dia 20 de junho, né? E me parece que agrega uma bela opção de meio, liberando o Ramiro, né? Porque o Ramiro tem feito faltas, respeitosamente. O Edinho tem se comprometido com o resultado do Grêmio, eu tenho que reconhecer isso, né? Mas me parece, em alguns jogos, por característica, o Ramiro teria dado uma contribuição muito melhor em velocidade, em tempo de bola, em saída de bola, do que o próprio Edinho. Então, ao devolver a opção de poder usar o Ramiro como volante, me parece que também é um acréscimo. Isso sim, agrega em outro fator.
fator, tá certo. Agora, o Edilson é hoje, na opinião de vocês, qual é o status dele olhando o mercado? Porque o Luciano Davi acha que as direções se repetem, né? Quem é que poderia ser melhor contratado do que o Edilson? No programa passado eu comentei aqui que nós temos uma carência absurda de laterais, né, e não conseguimos formar laterais. Diferente do Internacional, que conseguiu descobrir aí 2 laterais interessantes, o William pela direita e o Arthur pela esquerda, e o nosso treinador no último jogo conseguiu, depois de um esforço crasso do departamento jurídico do Internacional, que conseguiu liberar o jogador para a final, né, conseguiu transferir o William da lateral direita para a lateral esquerda. Eu não consegui entender nada daquilo, né? Mas eu acho que é um jogador que traz experiência por ele, sem sombra de dúvidas nenhuma. Acho que é um jogador que vem a acrescentar, e eu via, no meu posicionamento, eu via que o Grêmio tinha, sim, essas carências na lateral, e estava precisando de um reforço desse. Estava precisando de um reforço desse. Bom, então tá. Vamos saber o que o torcedor acha. João Batista Filho, o que o nosso telespectador está dizendo aí? Eu falo do telespectador e também do Alberto Guerra, que ontem conversou conosco, o vice de futebol do Grêmio. Ele disse que o Edilson foi o melhor custo-benefício encontrado no mercado pelo Grêmio. O Valmir de Abreu não está concordando muito. Vocês estão de brincadeira. O cara saiu daqui corrido, porque agora ele seria a solução. O que mudou nesse meio tempo? O Osvaldo, boa tarde, JB. Como fica o Ramiro com a contratação do Edilson? Eles vão disputar posição ou chega e farda? Não, a tendência é que o Edilson chegue e farde, e o Ramiro, como quer também a direção do Grêmio, o presidente Romeu deixa muito claro isso nas conversas conosco, o Ramiro volta para o meio campo. O Bruno Barreto, bom lateral no apoio, fraco na defesa, porém melhor que o Galhardo, pode sim dar certo. Abraço de São Borja, abraço para o pessoal de São Borja. Aí, São Borja. Alex Porto, bota para jogar já. Com o Wallace Oliveira, bota no avião e manda para o Chelsea já. E depois o Emerson Figueiró tá dizendo que o Grêmio quer voltar a 2010, com Edilson, Douglas, se fala em Fábio Santos. Agora só falta a melhor parte. Jonas, Renato Gaúcho e sua filha. Santo Ângelo, um abraço pro Emerson. Quer me complicar aqui, Ribeiro? Eu gostaria de responder ao primeiro... Responda, Ruxo. Ao primeiro telespectador, que ele disse o que teria havido. É comum um jogador sair ainda não afirmado e, ao longo da sua carreira, buscar sua afirmação, sua autoafirmação. A passagem pelo Corinthians foi brilhante. Ele foi muito bem, ele sai respaldado. Não tenho a mínima dúvida que retorna um jogador maior de tamanho do que o que saiu daqui. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu repito, eu gostei muito de ver o Edilson no Botafogo. Ele foi muito bem no Botafogo. Tanto que o Corinthians foi lá e contratou. Um lateral que não seria viável, que é bom lateral, é o próprio titular do Corinthians. O Fagner eu acho bom jogador. Fagner. Excepcional. Acho bom jogador bem interessante. E tu olha para ele, tu não tem tamanho, né? Mas é um jogador que tem um ímpeto impressionante. Luciano Davi, nós temos uma carência hoje muito grande de laterais, especialmente do setor direito. E isso é cíclico, né? Não é de hoje. Mas faz tempo que falta aparecer. É que não tem mais equilíbrio, né, Ribeiro? Não tem mais o cara que marque e ataque com a mesma qualidade, né? Olha aqui, ó. Há uma discussão hoje também no Internacional, hoje vamos virar um pouquinho a página. O Argel já testou alguns jogadores como referência. O Argel já esteve aqui na Bandeirantes e disse que já atuou com o Losango, pode até voltar, mas joga no 4-2-3-1. E aí, o seu jogador de referência, na maioria das vezes, ou foi o Sacha, ultimamente tinha sido o Vitinho, e até o Ailon já foi testado nessa posição. Luciano Davi, quem é o jogador hoje de referência ideal para o time do Argel? Jogador de referência, na minha percepção de jogador de referência, é quem fala da intermediária para dentro da área. Para mim é o atacante, é o último homem. Né? Então o jogador de referência que o Internacional tem hoje é o Ailon. De referência. Mas o Ailon também não joga pelo lado? Mas para mim é isso. O jogador de referência é da intermediária para o gol, mas ele pode assumir as laterais também. É jogador de referência, que entra na área. Eu acho que ele fica 70% mais na área e 30% fazendo esse entorno da intermediária aí. Eu acho que o que o Inter tem de referência, jogador 9, é Ailon. Se for jogar com 2 atacantes, aí é Vitinho e Valdívia. Mas na verdade o Vitinho, aliás, no último jogo era o Vitinho, especialmente no segundo tempo foi mais forçado isso. Já foi o Sacha, mas o Vitinho tem sido utilizado pelo Argel como um jogador de referência. E eu confesso para vocês que eu não vejo ele também com essa característica, tá? Eu também não. Ele é o tipo do finalizador, mas ele não é o finalizador de espaço curto.
Vocês notaram? O Vitinho é um grande finalizador quando ele tem espaço, né? Para dar ele dá dois passos para bater com força no gol. E o cara de referência na área, ele tem que ter a noção do espaço curto para finalizar. E eu não vejo o Vitinho fazendo isso. Espaço e distância, né? O Vitinho, assim como o Valdívia, gosta muito de chutar de fora da área, né? E eles têm qualidade para isso, né? Tanto o Vitinho quanto o Valdívia. Eu queria definir um pouquinho o que é jogador de referência para a gente até... isso também a gente até entender o que estamos discutindo. Porque para mim referência é aquele jogador do último toque, que ele não precisa dar 2 toques na bola para almejar o gol. Então todos trabalham conceitualmente para que a bola chegue nele e ele resolva. E aí sim eu concordo, eu acho que o Vitinho é um jogador de articulação, o Valdívia é articulação, o Sacha é articulação, o que não impede de concluir bem, né? Sim. O que não impede de serem bons conclusivos nas jogadas, mas não são de referência. Tu estás falando aqui, e o que está se mostrando na TV é bem isso, ó, o último toque é de quem? É do Ailon, né? Agora não, ali apareceu o Sacha, mas antes, anteriormente, apareceu ali, o último toque era Ailon, entendeu? É isso. E aí, Daniel, o que tu acha? Eu acho que o Vitinho não é referência. Eu não gosto do Vitinho jogando como referência. Então, quem é que você acha que... Eu acho que o Inter não tem esse jogador, sinceramente. Bom, o Ariel... Mas o Inter trouxe, desculpe, o Inter trouxe o Brenner, que já está treinando, mas né? até agora a gente... É Brenner, né? Brenner. Não, tudo bem. Acho que é uma boa lembrança. Mas ainda acho que o Internacional não tem esse jogador. O Brenner é uma referência. Tu tá pensando só no 9 cascudo aqui? Não tem não. Ô, Ribeiro, esse troço de truvisca no fedor comigo, não. Eu acho que a gente tem que ampliar. É coisa de time pequeno. Hoje o centroavante é um jogador que se movimenta, Ribeiro. Então, ele tem outra característica, só que eu acho que o Vitinho não consegue render a mesma coisa. Mas o Inter não está buscando esse jogador, Daniel. Ele está buscando o Ariel, o Inter está procurando o 9 antigo. Pelos referências que nós temos. A contratação do Brenner e a procura do Ariel são jogadores de último toque. Por isso mas será nós que falamos desse jogador... Ariel não é uma opção de jogo? Eu vejo muito o Ariel como o Rafael Moura. Não. Opção de jogo. Não é opção de jogo pelo seguinte, porque o Inter se falava em 2 nomes. Ariel e Leandro Damião. Embora o Damião seja um pouco diferente. Eu quero ampliar um pouquinho. O Argel vem pedindo, desculpe te interromper, mas o Argel vem pedindo um 9 há muito. Aí que eu queria chegar. Vamos ser justos com o Argel. Bom, aí que eu queria chegar. Vamos ampliar um pouquinho esse conteúdo. Tem uma expressão no marketing que se usa que é posicionamento de mercado. O Internacional, há uns 10 anos, ele via se posicionando como um time que entrava no Brasileiro para ser o campeão. Bom, não ganhou, mas tinha essa visão, né? Quem é que está dando o posicionamento de mercado do Internacional? É a direção ou é o treinador? Até o momento, na minha posição, é o treinador. Por quê? As 2 indicações do Fabinho e do Fernando Bob foram deles. A indicação do Anselmo do Joinville foi dele. A indicação deste Ariel... Eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que é dele. Então, este posicionamento de mercado e aí eu vou usar uma expressão aqui que pode ser até um pouquinho pesada, mas de apequenar o Internacional com um pezinho no chão, é um posicionamento do treinador. Posso criar uma dúvida nessa tua assertiva? Deixa eu só criar uma dúvida. Está dando um pau na direção internacional. Mas é que eu preciso defender. A questão não é essa, assim, vamos lá. O Ribeiro, uma coisa, isso é fato. O Inter não joga como time grande, né, Ribeiro? Vamos lá. Isso é fato. O Internacional O que é jogar como time grande? Só um pouquinho. Tem qualidade para fazer jogar, Mas Ribeiro. que qualidade? O Argel está embretado. Qual é a qualidade do time O Argel está tirando leite de pedra. Bom, então... Pessoal, eu só estou querendo fazer o contraponto antes de vocês, porque acho que é importante até para ti a informação. Uma coisa é o que publicamente saiu, que o Argel pediu e a direção atendeu. O que nós não sabemos é se ele não pediu o Messi, o Neymar e não ganhou. Ele gostaria. E ele não rifa a direção, até porque é um funcionário do clube. Claro. Ele não pode dizer assim, eu pedi o Messi, eu pedi o Neymar e não ganhei. Aí eu pedi o Anselmo e veio. Claro. Ele elogia, por exemplo, 2 jogadores. 2 centroavantes que, inclusive, passaram pelo Grêmio. E ele já elogiou. Marcelo Moreno e Barcos. Sim, mas E o viável é o Ariel. O Inter tentou ter o Gutierrez. Também. O Marco Ruben. Então, assim, não é uma questão de crítica pontual à gestão, Ribeiro. Eu quero que me entenda o seguinte. Não, tu está dizendo que a direção terceirizou a coisa. Não, a questão não é terceirizar, é uma consequência. Se não tem dinheiro... O Internacional já fez uma coisa que foi equalizar a sua folha salarial, ele baixou quase 50% a folha do departamento de futebol, tem que ser elogiada essa atitude. Mas quais são os jogadores que estão vindo para criar essa espinha dorsal, que eu acho que tem que ter, da mescla dos jogadores da base com os jogadores mais experientes, que de repente foi pedido pelo Argel e não foi atendido? Daqui a pouco o Internacional não tem dinheiro para isso. Claro.
Então, o posicionamento do Argel, na realidade, é da capacidade de contratação do Internacional nesse momento, que é essa. Mas só um pouquinho. O Luciano Davi, o senhor foi diretor de futebol, vice-presidente. Fui. Tá? Me parece uma coisa meio lógica, mas tu pode me desmentir, até porque o senhor tem a experiência... O Luciano Davi tem idade para ser teu filho e tu tá chamando ele de senhor, Ribeiro. Pô, para aí. Pode continuar, Ribeiro, pode continuar. Ô, Daniel, tu sabe... Ribeiro, eu não entendi a sua observação, sinceramente. Minha solidariedade ao É que assim o Daniel está se aproveitando porque ele sabe que eu não tenho nenhuma condição nem emocional de criticá-lo, entendeu? Porque ele é meu Uber preferido. Então eu não tenho condição. Então ele pode falar o que ele quiser. Mas na verdade, eu sou bem mais moço que o Luciano Davi, entendeu? Então vamos deixar bem claro isso aí. Eu não tenho culpa se meus cabelos foram rápidos demais. Quando vocês se reúnem, tá? Comissão técnica e departamento de futebol, estudam nomes, muito bem. Aí você seleciona alguns nomes. O treinador não tem também a missão de indicar jogadores? Claro, principalmente. Mas isso o clube não tem dinheiro, problema. Se chega para ele é o seguinte, ó, esse aí eu não tenho condição de contratar. Então tá, não pode, perguntinha, não pode ter acontecido de vários nomes terem sido colocados, alguns pela direção, outros pelo treinador, e coincidentemente só foi possível uso do treinador? Pode. Pode. Mas foi isso que eu falei na minha segunda observação. Essa que eu te antecipei. Mas foi o que eu falei. E o treinador não pode vir a público e dizer assim, eu pedi o Messi, o Neymar e o Anselmo. Só veio o Anselmo. Se ele diz isso, ele está demitido. Ele está demitido. O que tu diz, Ruschel, é que ele pediu coisa melhor, o que eu acho também que é possível. Mas eu estou perguntando para o Luciano Davi se também não é proativa a direção. Por exemplo, Carlos Peregrini, que comanda o futebol do Inter. Não foi, porque o Inter hoje não tem. Qual é o executivo do Internacional hoje? Não há. O Bandeira? Esse, ele entra no... Parece que... parece que vai ser o menino da base, esse que é um profissional muito interessante. Mas, enfim, enquanto não se define isso, o Carlos Peregrini, que comanda o futebol, ele tem a obrigação também, primeiro, de conhecer a matéria e dele ter opinião própria. Olha, eu gostaria, Argel, de que o centroavante que o Internacional tenha, estou vendo lá o menino, esse Nick, como é que é o do... Mike. Marco Ruben? Não, do Mike? O Mike não, do Uruguai, esse que o Inter tentou também. O Nico Lopes. Nico Lopes. Eu acho que é esse aí, eu acho que esse jogador tem garra, bom, enfim, atributos gerados por ele. Né? E aí eles vão discutir, tal. Eu imagino que seja assim. Entendeu? Assim. Mas o que o senhor está dizendo... Em cima de dados estatísticos também muito... O senhor está dizendo aqui, para milhares de telespectadores, senhor Luciano Davi, é que isso não acontece. É que o Inter terceirizou para o Argel a escolha da formação do time. Ao contrário. É isso aí que o senhor está dizendo. Não, então vamos lá de novo. Se não tem dinheiro no caixa, a opção é, quem o Argel conhece... Para aí um pouquinho. Quem o Argel conhece de opção no mercado que possa ser trazido para o Internacional? Na relação custo-benefício, eu achei interessante Fabinho e Fernando Bob até agora. Achei interessante. Isso não é uma crítica. O que eu estou te dizendo é a questão de posicionamento de mercado. Mas isso se mistura com as escolhas que mas olha aqui, ó. Eu vou dar um exemplo disso. Mas quando tu quer contratar o Ariel para ser reserva, é porque ao Argel se sinalizou a possibilidade do investimento maior no 9. Que o Ariel vai ser contratado para reserva. O Argel não sinalizou que ele não quer um centroavante para titular. Ele tem dito reiteradamente, mais de uma entrevista, Daniel. Eu quero o número 9. Isso sim, só que veio da direção do Internacional o 18 e o 9. O 18 e o 9 veio do Inter. Brenner e Ariel. Não era o Brenner, Ribeiro. Até pouco tempo estava se falando do Damião. Damião e Ariel. Tanto que se comentou sobre Damião. Tanto que se comentou sobre Damião. Claro, é diferente. É que assim, ó, eu fico imaginando, tá? E aí até é um sentimento, tá? Não é nem informação. É sentimento. Aliás, informação que eu sei que o Inter tentou vários outros jogadores. Claro. Muito bem. Aí vem o Ariel. Não é possível, seu Luciano Davi, até vou me levantar aqui. Não é possível ter chegado ao momento de escolhas, de cotações de mercado, aí isso é o posicionamento, né? De sondagens, do tipo, gente, todos esses nomes que nós gostaríamos, nenhum nós vamos conseguir contratar. Argel, tu tem alguém para indicar para a gente contratar? Foi isso que eu comentei aí aqui. Aí o Argel, eu tenho, é o Ariel.
E aí, Foi o isso que que tu eu está comentei aqui, criticando é que a posicionamento. direção aceitou prontamente o Ariel. Não, justamente por quê? Porque deve ter uma carência financeira, não está tendo condições de contratar, também não está querendo dar o pulo maior do que é a sua capacidade atual. E aí a gente está se posicionando no mercado como um time que está entrando no Campeonato Brasileiro com os pés no chão, como diz o Argel, sem ter aquela visão de, bom, o Inter está entre os 3 que pode ser campeão. Mas quem é que pode ser campeão? Eu discuto Não, mas isso só um pouquinho. muito. Esse discurso era utilizado Não, você não pela pode achar que o imprensa também. Internacional tá E no do mesmo Ribeiro, Inter, esse durante discurso era utilizado 5 pela anos, imprensa também, Davi, entendeu? durante 5 anos. E não só a gaúcha, a imprensa Toda nacional. nacional. O Inter sempre foi favorito para ganhar a Campeonato Brasileiro. É isso aí. Tá? E não ganhou nada. Tá bem, mas tinha Tá time vendo? para isso, vamos deixar claro. Mas Tinha na elenco. teoria. Tinha elenco. Na teoria. Não, na teoria não. Vamos pegar o time de 2012. Dátulo, Dagoberto, D'Alessandro, Não tinha Vinha estádio, Azul. Davi. Hã? Não tinha estádio para jogar. Tá bom. Não, mas Aí isso é outra coisa, Zé. aí é outra Nós estamos coisa. falando de time, Tá, time. mas olha aqui, ó. E a condição do time. Olha aqui, gente. Se não tivesse estado para Vamos- jogar, não tinha que ter contratado, né? Vou só voltar um pouquinho numa questão que o Luciano Davi pensou, que eu acho que é importante a gente debater aqui. O Luciano Davi falou assim, o Internacional, com o time que tem, não está entre os 3 postulantes ao título. Pergunta para vocês, e pergunta ao nosso telespectador, que pode responder ao João Batista Filho pelos nossos vários canais. Vamos lá, pode ser. Olha aqui, Ribeiro. pode Quem ser. é esse postulante? Pode o Atlético ser. Mineiro ontem, Ribeiro. a pizzaria do Diego Aguirre queimou de novo. Ribeiro, aqui, ó, mais o uma São coisa. Paulo, que é o representante brasileiro na Mas o Atlético Libertadores Mineiro é da bom América, time, Ribeiro. É um time eletrocardiograma Mas, pai, que perdeu mas- pro Aldax no Campeonato Ribeiro, mais um Paulista. detalhe aqui, ó. Pode ser uma visão estratégica do clube. Vamos entrar quieto, em silêncio e vamos ver até onde a gente vai. isso aí, É isso isso. Pode ser uma visão estratégica, que é o quê? Nada mais, nada menos que um posicionamento de mercado. Ele já avisou para o mercado o seguinte, ele não está aqui para assustar, vamos ver até onde a gente Ô, chega. Ribeiro, sabe quando é que a gente vê a pretensão de um time? Quando a gente se surpreende com os resultados. Eu digo, alguém se surpreendeu com o empate do Internacional com a Chapecoense? Eu não me surpreendi. Não, respeitosamente. Olhando o jogo. Te Entendeu o que eu quis te dizer? te entendi. Não foi uma tragédia, porque na verdade Internacional não se joga aquilo via aquela superioridade histórica do Internacional em cima da Chapecoense. É isso que eu quis te usar como Exatamente. exemplo. Exatamente. Não foi o... Não, Não, quem Quer viu ver? o jogo, poderia ter vencido, teve a chance para isso, mas um jogo difícil. não, lógico quer que ver um- poderia... tu lógico quer ver que um outro cuidado, Ribeiro? ponto de muita gente também. Tu quer ver um outro cuidado, Ribeiro? Para mim, no fundo, eu não consigo enxergar o Fabinho como um ponteiro direito. Ponteiro direito, para mim, foi o Valdomiro. Para mim, o Internacional está entrando com 3 volantes para jogar contra o São Paulo. Isso é posicionamento. Bom, deixa eu chamar João Batista Filho para nos atualizar em nossa interatividade aí, JB. E o pessoal está repercutindo muito essa questão do centroavante. Por exemplo, o Bruno Colar, que era o Nico Lopes. Ele acha que é o jogador para ser o comandante de ataque do Internacional. Pode ser O melhor Dino... aproveitado. Oi? Pode ser melhor aproveitado. O Dino está dizendo que o Valdívia deve jogar mais avançado no Internacional. Mas o Valdívia, para quem não tá ligado, o Valdívia deve voltar apenas no segundo turno, mais perto do segundo turno E do é de Campeonato lado de Brasileiro, vai campo, demorar né, um pouquinho JB? mais. O Fernando Vanzereta tá colocando o time ideal dele aqui com Danilo, William, Hever, Paulão e Arthur. Dourado, Bob, Anderson, Alex ou Andrigo, aí o Valdívia quando voltar, Vitinho e Ailon no ataque. O Maicon, que era jogadores de referência tipo Pato, Barrios, Fred, Caleri, Guerreiro, só que bom. esses aí são um pouco mais difíceis. que é, que é filé mignon, né? Pô, mas quem não quer, né? E aí o pessoal tá repetindo aqui, olha, tem que buscar outros baratos também, como o Rafael Marques e Allan Kardec. Os dois já foram observados. O Rafael Marques custa 2,5 milhões de dólares junto a um time chinês e tem 30 anos. Então é um jogador que é inviável nessa questão financeira. E o Allan Kardec também já foi sondado, mas ele não sai do São Paulo. Por fim, assimila a crítica aqui, ó, Ribeiro, ao José Ivanir. O Ribeiro no comando é dureza. Só ele fala. E eu tô falando aqui, o Ribeiro fica falando. Perfeito. Só ele fala, fica ridículo pros outros. Ô, Ribeiro, o Como é que é José o nome Ivanir tá bravo contigo. Como é que é o nome cara. da pessoa aí? José Ivanir. José Ivanir. Desculpa. Não, o Ribeiro Eu estou tentando, né? Mas é evidentemente que eu não tenho o talento dos apresentadores titulares aqui do programa, né? Mas enfim, esquece a legenda e foca em mim. O Ribeiro Neto, até para não falar, ele é demorado. É um troço impressionante. Ele levou 30 segundos para chegar até à frente da Mas câmera. isso é meu style. Meu amigo, Meu style, cara. eu vou te dizer uma coisa. Um time que te bota com a camisa dessa, a bola não chega no ataque, por né, isso que Ribeiro? eu sou zagueiro, Tu pega né, a bola cara? e fica...
Tem que passar, velho. Toca pra direita, tu toca pra esquerda. pode falar o que tu quiser, Davi. Atenção, amigos de casa, prestem muita atenção nessa informação que vou passar agora. Isso pode mudar a sua vida. Você que tem problemas de coluna, como hérnia de disco, bico de papagaio ou lombalgia, não pode deixar de conhecer esse produto revolucionário desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, dentro da Universidade Fevale. É o colchão bioanatômico da Sonotec. Ele é indicado por vários profissionais da área de saúde. É o único colchão que proporciona conforto e ortopedia garantida. É conforto e ortopedia garantida. Mas acompanhe esse vídeo da pesquisa na universidade. Toca a ficha. Em matéria de colchões, muitas invenções já foram oferecidas no mercado, mas com péssimos resultados. Com essa motivação, na área de engenharia da Universidade Fevale, o fisioterapeuta André Rocha desenvolveu uma pesquisa científica para colchões adequados às características ortopédicas dos seres humanos e aplicadas nos colchões bioanatômicos da Sonotec. A tecnologia que desenvolvemos utiliza as diferentes medidas de peso e tamanho de cada região do corpo, calculando a resistência adequada para cada pessoa. Deste modo, ombros e quadris são acomodados ao deitar, conforme as dimensões próprias que apresentam. Com essa tecnologia, os colchões bioanatômicos da Sonotec proporcionam um alinhamento da coluna. Com a coluna alinhada, diminui a movimentação na cama e o sono não é interrompido. O disco intervertebral é reidratado e cada dia começa com mais disposição e sem dores na coluna. E eu recomendo, que eu sou usuário desse colchão e, bom, vocês estão vendo claramente, né, que eu tô ficando cada vez mais bonito, né? É ou não é? A simpatia é natural, né? Mas o cara tem que também se dar o direito de fazer alguma coisa e sono é tudo na vida. Um sono tranquilo faz uma diferença. E o doutor André da Rocha está aqui. Ele é o autor dessa pesquisa científica que é realizada na Universidade Fevale. Doutor André, as dores nas costas tem ou não tem solução? Boa tarde. Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde, amigos de casa. É claro que tem. É claro que tem. Sentir dor não é normal. E essa dor ocorre porque existe alguma compressão sobre as estruturas da coluna. Ao deitar num colchão bioanatômico da Sonotec, ocorre um alinhamento adequado da coluna vertebral. E isso resulta em menos pressão e, consequentemente, o alívio das dores. Outro aspecto importante a ser falado, Ribeiro, é que essa dor ocasiona a quebra do ciclo do sono. E é por isso que as pessoas acordam cansadas e sem disposição para o dia a dia. Além disso, dormir mal pode agravar outros problemas, como diabetes, hipertensão e até mesmo depressão. Cuide do seu sono para ter uma vida saudável. Ribeiro. Você prestou atenção? Prestou mesmo? Então chega de sentir dor e dormir mal. Ai, ui. Gente, ligue agora mesmo para o número que está aí na sua tela, né? E agende uma visita sem compromisso com um dos consultores de saúde da Sonotec. Os consultores Sonotec atendem no horário que você desejar e em todo o estado do Rio Grande do Sul. E atenção, os primeiros 10 clientes que ligarem, agendando a sua visita e adquirirem seu produto, aí ganham de presente um par de travesseiros tecnológicos para tratar ainda mais a sua saúde. Então, aproveite a promoção. Ligue 51, o código da região metropolitana, 3062-9090. Repetindo, 51, 3062-9090. Chega de sentir dor e dormir mal, tá bom? Ligue já, 3062-9090. Olha, que nós falamos aqui a respeito do Edilson, do Monte Azul. Ele tem parte Monte Azul. Esse clube é paulista, né? É. De São Paulo e tal. Pois é. O Meia Douglas, que também era de lá, né, sempre manteve o status de referência técnica do time do Grêmio. Com o início do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo espaço e foi para o banco de reservas. Em seu vídeo. O torcedor gostaria muito que Rodolfo estivesse de volta ao Grêmio. Mas o zagueiro está de férias no Besiktas da Turquia e está em Porto Alegre para seguir se recuperando de uma cirurgia no joelho direito. As preocupações de Roger vão além da zaga e o Douglas está entre esses assuntos. O meia perdeu espaço e não conta com o mesmo prestígio de antes.
Na semana passada, aconteceram os primeiros treinos sem o Douglas no time titular. E antes do jogo contra o Corinthians, veio a confirmação de que o camisa 10 seria a reserva. O tricolor jogou de maneira diferente, centralizou Bolanhos, deixou Giuliano e Luan nas pontas e Bobô foi a referência. Um estilo novo para o Grêmio, que no ano passado se acostumou a ver todas as jogadas passarem por Douglas no meio de campo. Sair correndo, ficar correndo durante a partida, enganando o torcedor, isso para mim não adianta nada. Não vou ficar dando carrinho e mostrar para o torcedor porque eu tenho vontade, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, porque isso não adianta, isso não é a minha característica. Em 2015, o jogador atuou em 60 partidas na temporada. Nenhum outro atleta do grupo gremista jogou mais do que ele. Números além do esperado para quem sofreu com a desconfiança da torcida após ser contratado. E ainda fez 10 gols. Não sou jogador marqueteiro para estar mostrando para os outros que eu tenho raça, que eu tenho vibração. Minha forma é diferente, minha forma é para jogar. Se tiver que ajudar, sem problema, ajudo, não tem, né? Já em 2016, Roger escalou Douglas em 20 jogos. 3 gols foram marcados. Em pouco tempo, Douglas passou de destaque à reserva. E agora vai lutar para reconquistar a vaga no time titular. Pois então, o Roger apostou na estreia do Campeonato Brasileiro sem a presença do Douglas. O Ruxo, você acha que você sentiu falta do Douglas, primeira coisa? Não, eu venho preconizando já há algum tempo, Ribeiro, o uso inteligente do Douglas. Primeiro, há que se reconhecer, um jogador extremamente técnico, é um jogador líder de grupo, um pensador, uma joia rara no futebol. Mas, falei das virtudes. Que é o negócio? Uma joia rara no futebol, a característica, um 10 pensante. Ah, característica. Um 10 pensante. Tomei um susto aqui, porque... Um 10 pensante no futebol. Essas são as suas virtudes. O que eu não defendia mais a sua titularidade no Grêmio é, evidentemente, que o Grêmio usa um futebol muito intenso, que exige uma marcação mais em cima e durante muito tempo, que ele com seus 34 anos e o seu biotipo não consegue fazer. Então eu preconizava e sigo fazendo, não a saída dele do plantel, era a saída do time para um uso inteligente dele. Jogos opcionais, determinadas partidas, em determinados momentos do jogo, eu tenho certeza que ele entrará e dará uma contribuição excepcional para o Grêmio. Mas o time do Grêmio ser montado em cima do Douglas, eu não concordava. Uma espécie de 12º jogador, né? Exatamente. Mas o cara jogou 60 partidas ano passado. No Grêmio, no Super Grêmio, do Pepe Roger. Ribeiro, e agora com esse negócio de novo. O cara tem que ser sua opção, não entendi. Não entendo. Eu acho que o Douglas tem que ser titular. Eu acho que o Grêmio jogou bem, por exemplo, contra o Corinthians. O que me deixa feliz que o treinador agora, do Grêmio não é o Ribeiro. Não, mas não é. Tu quer ver agora? Vou dizer o seguinte, o Ribeiro ficou meia hora conversando com o Argel depois do programa. O que aconteceu? 0-0 com a Chapecoense. Tu indicou alguém pra ele, Ribeiro? Tu indicou alguém pra contratar? Aí querem te derrubar, Ribeiro. Até eu vou te defender. A pergunta é outra. Ribeiro, tu acha que eu ia deixar passar isso aí? Se eu indiquei alguém... Tu indicou alguém pra contratar? Se eu indiquei? É. Não, eu acho que o Douglas tem que jogar. Não, tô falando da tua conversa com o Argel, tia. Não indiquei, entendeu? Eu gostaria sempre que o Nilmar tivesse o Internacional. Isso até tu sabe, né? Mas agora, o Douglas é um jogador que não... O Grêmio vai sentir, por exemplo, contra o Flamengo, que agora o Grêmio vai ter que impor o seu estilo, porque contra o Corinthians, né? Os dois times jogam, tem liberdade e tudo mais. O Flamengo, que vem agora doído, porque foi eliminado na Copa do Brasil, e sem o Muricy, que está no departamento médico, talvez que não é muito assim, talvez não seja o melhor exemplo de jogo que eu vou te dizer, tá? Porque o Flamengo tem por característica um futebol de toque de bola e jogar e tal. Mas especialmente, né, quando o Grêmio tem que impor o seu ritmo, né, ele vai ficar carente de um jogador como o Douglas, que tem que dar tapa. Posso te contraditar? Evidentemente que de uma forma sempre técnica, né? Não, tu pode dar chinelada que eu estou acostumado aqui. Dá uma chinelada, senão acabou de vir aqui a estatística de que o número 10 do Grêmio, um jogador da linha de 3 centralizados, em 20 partidas, jogando um campeonato menor que é o Gaúcho, fez 3 gols. Tu não acha que é pouco para um time do tamanho do Grêmio?
Eu acho que é pouco, sim. Obrigado. Só tem um detalhe, né? Tu pode botar, faz um rol de jogadores, né, com esse problema aí. O Grêmio jogou... Bem, mas nós estamos falando do Douglas. Se o senhor quer trocar de discussão, nós trocamos de outro jogador. Agora eu só posso analisar a discussão que o senhor propôs. O senhor propôs o número 10 do Grêmio. Quantos dias o seu Luan não O Ayrton faz um gol? Ruschel já começou a se irritar, tá? Mas tem razão. Tem razão. Tem um cara tranquilo. Mas nós estamos discutindo um item. Aí, para rebater um item, ele vem com outro, aí vai tontear o debatedor aqui. Eu estou debatendo o Douglas. Tu estás usando uma referência para a tua tese, habilmente, de forma muito inteligente. Só que agora eu estou dizendo o seguinte... Mas o Luan faz 46 dias que não marca. Quer discutir o Luan? Aí discutimos o Luan. Sobre o Luan... o macro. Mas aí me pergunta sobre o Luan. O que eu não posso a matéria é o Douglas. É isso que eu ia dizer. A matéria é o Douglas. Ele abandonou a discussão. Mas é dentro do contexto. Deixa eu voltar. Tem contexto, Ribeiro. Nós estamos falando do Douglas especificamente. Mas eu falo do Luan, não tem problema. Queres a explicação sobre o Luan? Eu também já dei nessa qualificada bancada aqui. O Luan não é um jogador de velocidade, é um jogador técnico e tem que jogar centralizado no Grêmio. Ele está jogando nas laterais, na penúltima partida jogou pelo lado esquerdo, na última jogou pelo lado direito, onde ele fica improdutivo. Ele fica improdutivo. O Grêmio não é centroavante. O Grêmio precisa contratar Mas não é tu que disse que o melhor momento do Grêmio foi o ano passado, em que Função jogava o Luan de centroavante. Aí tu tem que manter coerência contigo mesmo, centroavante, ele era um jogador de movimentação. Ele era o último homem, mas de movimentação. E quem é que estava no time? Que pifava ele? Quem? Douglas. O Douglas ano passado jogou bem, Ribeiro. Tá? No futebol de intensidade, ano passado o Douglas foi um dos destaques do time. Mas o Grêmio não voltou agora? Mas o Douglas não foi o mesmo jogador do ano passado, com boa parte não conseguiu render a mesma coisa. Quem foi? Só que eu acho que o Grêmio precisa de um outro meio. O Grêmio precisa contratar um jogador. A gente começa o assunto discutindo o Grêmio desse ano e aí argumenta com o Grêmio do ano passado. Eu argumento com o Grêmio sobre o Grêmio de agora. O Luan está fora de posição, e tenho dito isso reiteradamente, e o Douglas, em 20 partidas, fez 3 gols, isso jogando o Campeonato Gaúcho. É muito pouco para o número 10. Esse é o resumo do que eu penso. Para resumir, então, menos, o Douglas jogaria em tempo integral para ti ou não? Os 90 minutos? Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu quero usar o Douglas com inteligência, que é em determinadas partidas e em determinados momentos de partida, mas não vejo mais intensidade nele para ser titular do Grêmio. Esse é o resumo do que eu penso. João Batista Filho, e aí, o pessoal tem opinião sobre isso também ou não? Claro que tem. No nosso Facebook o pessoal está falando o seguinte, o Iago Santos, acredito que ele foi o único jogador que jogou com personalidade na Libertadores. Causou a expulsão do jogador do Toluca, deu passe para o Everton ficar na cara do gol, e aí faz uma tese, mas ele acha que é fundamental no time do Grêmio, e por mim, aposentadoria no Grêmio, se aposentaria no Grêmio mesmo. Aqui eu corrigi para o Iago Soares. Um abraço, Iago. O Charles acha o Douglas um jogador acomodado, que tem que ter alguma sombra de qualidade para poder jogar. Vem provando que o Grêmio errou em não investir em algum jogador de qualidade para esta posição. O Renan Quadros, um bom reserva, mas tem que entrar no segundo tempo, por 2 motivos. Ele acredita que o jogo já está mais calmo, já está mais lento, e principalmente porque o Douglas, no final das partidas, pode fazer algum lançamento e resolver os jogos para o tricolor. O César, daquele sobrenome difícil aqui, sempre quando ele participa me complica. Vrobleski, acho que é isso, tá, César? É craque, deveria ser capitão. O Grêmio não ganhou no último jogo porque não tinha meia em campo, Ribeiro. O pessoal tá dividido aí. O que não dá para dividir é no jogo do amor. O cara tem que ser um pouco egoísta, tem que ser protagonista do amor. É ou não é, Danielzinho? Olha, Ribeiro, eu achei que além de não deixar eu participar do programa, tu ia tomar conta do merchan, né? Aí tu vai me liquidar, né, Ribeiro? Mas como, né, a vida é bela, claro, e você pode fazer da sua vida cada vez melhor, Ribeiro, eu vou ter que te imitar, né? Nesse momento. Legal! Ativo, pique, energia e disposição, é ou não é, Luciana? É, exatamente. O ativo, ele é a chave do sucesso, Daniel. Ativo é você recuperando o seu prazer, a sua virilidade, a sua autoestima e a sua confiança nos momentos a dois. O ativo, ele é rápido, prático e eficiente. O ativo não vicia e age
vários dias no corpo do homem. Então ligue agora na nossa central no 30810700. 30810700. Somente pela central você consegue o ativo e aproveita ainda os nossos pacotes promocionais. Na compra do segundo pacote do seu ativo, você ganha 50% de desconto. Você compra um kit e no segundo você vai estar ganhando aí os 50% de desconto. É metade do preço para você que está assistindo aqui os Donos da Bola. Mantemos ainda, gente, o pagamento facilitado. Você começa a pagar só lá no mês de julho e uma parcelinha super em conta, a partir de R$ 29,99. E ainda, para quem ligar nos próximos 10 minutos, vai comprar o ativo, ganha 50% de desconto. No segundo kit, ainda ganha um presente na compra. E a entrega, ela continua sendo grátis e sigilosa para todo o Brasil. Então, são várias vantagens para você dar uma turbinada aí na sua relação. Aproveita esse friozinho, aproveita a promoção de hoje e liga já. 30810700. Estou esperando a tua ligação. 30810700, Daniel. Tá esperando o quê, meu amigo? Quando começar a pagar, Ribeiro, você já curtiu horrores. 30810700 ativo. Ribeiro Neto. Meu grande passageiro. Eu, como Brad Pitt dos Pampas, já viram que eu abandonei o Richard Gere, né? O Richard Gere já foi pro chinelo, agora eu sou o Brad Pitt dos Pampas. Eu recomendo para vocês, né? Porque o cara tem que ficar na ativa sempre. Já voltamos aí, fiquem ligados. Olha aqui, o vice de futebol do Grêmio, Alberto Guerra, fala que tem carta branca do presidente Romildo Bolzan Júnior para contratar. Vamos acompanhar esse trecho aí. Veja bem, a gente tem uma boa relação, né? E estamos, não vou chamar de carta branca, tudo aqui é compartilhado, não é? Eu falo tanto com o Roger, quanto com o presidente, eventualmente até com o próprio Conselho de Administração, com a comissão técnica. Obviamente que pela situação, o presidente decidiu abrir um pouco o cofre, né? Mas existem limitações óbvias, já conhecidas, né? De um clube que está se reestruturando, então tem que encaixar na nossa capacidade financeira para poder trazer um jogador. A gente pretende que venham, né, jogadores brasileiros agora para atuar e, dependendo da evolução desses negócios, se fecharem ou não fecharem, partir para o mercado do exterior, porque a janela está lá na frente, a gente não tem como, né, se antecipar muito, não é? Então isso depende muito da evolução dos negócios. Para vir um, tem que casar com o outro. O Grêmio não vai contratar todos, então tem vários nomes analisando, algumas propostas vão na frente, alguns negócios caminham mais rápidos do que outros, aqueles que fecharem, a gente aí vai fechando o grupo também. Deixa eu só entender, o que é carta branca? Ruschel, carta branca, tu acha que é carta branca assinada? Porque uma coisa é carta branca assim, ó, vai lá, meu bruxo, te vira, tá? Outra coisa, ó, toma aqui uma carta branca já assinada, ou seja, só preenche o valor. E aí? Eu não sei que é carta branca, eu ao longo dos meus relacionamentos, ao longo da vida, sempre tive carta branca. Sempre tive carta branca, mas era por bom comportamento, sempre foi por bom comportamento. Eu quero primeiro saudar a presença do Dr. Alberto Guerra, como eu disse, o Dr. Alberto tem o tamanho do cargo. E eu não tenho a mínima dúvida que hoje o vice-presidente do Grêmio é o grande condutor da política de futebol do Grêmio. Senhores, quando forem cobrar entrevistas lá, cobrar resultados, pode cobrar. Aliás, eu estou cobrando o doutor Alberto Guerra, porque ele é o condutor. Ótimo. Por isso que a carta branca, para mim, na minha concepção, lógico que ela não é financeira, porque isso é a política do clube, mas a política de futebol, a escolha de jogadores, estilo de vestiário, passa a ser aditada pelo doutor Alberto Guerra. Então tá, aproveitando, né, o ensejo e a sua manifestação, que eu acho que é louvável, doutor Alberto Guerra, estamos esperando o senhor aqui, não vai pipocar, eu já lhe dei vários dias, hein? Eu tenho que falar com o torcedor do Grêmio. Agora que o senhor tem carta branca, venha. O Grêmio vai investir o Grêmio que é um xerifão, né, Ribeiro? Esse é um investimento que obriga o Grêmio a gastar um pouco mais. E um meia também, né? Se fala que o Grêmio estaria também na possibilidade de trazer um meia. A contratação, Daniel, ela envolve não só a posição,
a posição do jogador, mas a característica do jogador, é nisso que eu estou dizendo. Eu imagino que qualquer jogador trazido para o Grêmio a partir de agora terá uma análise pretérita do doutor Alberto Guerra em relação ao perfil que ele imagina para o time do Grêmio. Sem dúvida. Né? Antes não se sabia se era do presidente, se era do vice de futebol, se era do executivo, se era do treinador. Hoje eu não tenho a mínima dúvida. Hoje eu não tenho a mínima dúvida que esta política é ditada, insisto, pelo doutor Alberto Guerra. Notaste? Eu acho que está aí. O senhor não percebeu, seu Luciano Davi. Está sendo colocado para o senhor ao seu lado aí uma diferença básica que está acontecendo hoje entre a dupla Grenal. Mas eu ia fazer um elogio ao Grêmio. O senhor fez um discurso aqui, dando uma chapuletada na direção do Internacional, dizendo que quem está comandando... Como é que é a expressão que o senhor falou? Está propondo pezinho no chão? A posição. Posicionamento de mercado. Posicionamento de mercado. E é o do Argel. E o Ruschel está elogiando o Guerra, dizendo que é ele que está fazendo no Grêmio. Na semana passada eu elogiei o posicionamento do Grêmio quando ele primeiro convidou o vice-presidente de futebol para o vice-presidente convidar os seus assessores e o diretor executivo abaixo. Esse é o caminho. Isso foi correto. Eu também acho. Esse é o caminho. Então tá bem. Porque o Grêmio viveu um processo em alguns setores de inversão de hierarquia. E não era só no futebol. E isso passou a se mudar agora. Eu tenho um posicionamento sobre diretor executivo contratado, tá? Eu acho que ele não tem que ir para a mídia. Tem que evitar ao máximo. O Grêmio não quer isso. Costa se desgastou muito. Se desgastou muito. Mas isso é uma culpa nossa também, então. Isso é culpa nossa, Olha, veja bem... Não é só não. Quem se apresenta. Isso também, só um pouquinho. Primeiro ponto, a responsabilidade do clube e a responsabilidade da imprensa. Tá. Porque quantas vezes nós optamos em ouvir, e eu me incluo nisso, o Rui Costa mais do que o vice de futebol do Grêmio. Porque o discurso do Rui Costa era mais claro. Mas a empresa vai procurar quem o Grêmio quer o vice político. Aí é que tá. O Grêmio, esse tipo de prática ajuda. O Grêmio quer blindar o diretor executivo. Ele não será diretor executivo. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Falar em nome do clube. E eu vou dizer por quê. Eu acho que o Internacional, neste caso, com relação ao novo diretor executivo que vai subir da base, também está fazendo o correto. Tanto o Grêmio quanto o Internacional. São pessoas que foram formadas na base do clube e não tem por que, em meio ano ou um ano, tu terminar com a carreira de um profissional desse, colocando ele na vitrine. Ele tem que ser protegido pelo vice-presidente político, que é o que o Grêmio vai fazer com esse profissional que está entrando agora, que é da base do Grêmio. Me corrija se eu estiver errado. Ele não foi efetivado, né? Se tem a informação do Chávari, ele é da base. É um baita profissional, assim como do Internacional também é um baita profissional. Então tem que proteger esse tipo de profissional. Eu só quero dizer que há dois equívocos em relação histórico do Grêmio. Primeiro, o Grêmio que não valorizava a sua figura de vice-presidente, a ponto de que só em 2015 foi mudado no estatuto e devolvido a figura do vice-presidente. E segundo, também após a mudança de estatuto, o presidente demorou quase 6 meses para nomear um vice de futebol. Então o Grêmio não estava curtindo a cultura de um vice de futebol e dando poderes demais a um executivo. Agora presta atenção no recado que o Rafael da Simon tem para você que tem cargo financiado. Esse carnezinho é um carnê enorme para pagar e você não está conseguindo pagar as prestações. Fala aí, Rafa. É isso mesmo, Ribeiro, falo sim. Primeiro eu peço que pegue papel e caneta e anote o telefone da Simon Consultoria e o WhatsApp também, que pensou nisso para facilitar o seu contato conosco. Está aqui na tela, 3012-8899, telefone fixo, e o WhatsApp 9600-6200. Agora sim, vai anotando aí ou marca no telefone enquanto eu vou te explicando. O recado é para você que tem o carro financiado, não só carro, moto, caminhão também, paga um carnê. Aqui, Ribeiro, ó, tá aqui ele, ó. Olha aqui, ó, um carnê enorme e por um motivo ou outro não está mais conseguindo pagar as parcelas do seu carnê, anda atrasando ou não consegue mais pagar o seu financiamento. Daí vem aquela dorzinha de cabeça, ligações diárias de banco e financeiras, ameaças de busca e
apreensão do teu carro. Está passando por isso? Conhece alguém que tem esse tipo de desconforto? Liga ou manda uma mensagem para Simon Consultoria, que estudamos com carinho o seu caso e garantimos a redução da sua dívida em 50% do valor. 50%, Ribeiro, a metade da sua dívida. Você pode reduzir também dívidas de cartão de crédito e cheque especial em até 90%. 3012-8899 é o telefone fixo e o WhatsApp 96006200, Ribeiro. O Rafael deu o recado e a Simon pode ajudar você imediatamente. E agora com o recurso do WhatsApp, para aproximar ainda mais você. Mande o WhatsApp 96006200 para a Simon, que te retorna e ajuda a correr atrás do seu prejuízo. Redução da dívida do financiamento do seu carro pela metade do valor é na Simon Consultoria. Intervalo, nós já voltamos. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Já já o JB com uma informação importante lá da redação. Antes, a marca do pênalti, Daniel Oliveira, pergunta de Carlos Eduardo Santos de Cachoeirinha. O que menos funciona, o eu acredito do Atlético ou a imortalidade do Grêmio? Eu acho que é a imortalidade do Grêmio. Sério? Eu acho que o conceito de imortal não existe. Existe competência e incompetência. Que bonito, Daniel. Vem daí, João Batista. D'Alessandro Ribeiro Neto postou no seu Twitter que não vem no meio do ano para o Internacional. Ele fica até dezembro do River. Tinha essa especulação. Ele vem a Porto Alegre visitar amigos, agora que está de férias no River, mas não joga no time colorado. Tá, mas ele fica aqui, isso aí é uma informação muito importante, porque tem um torcedor colorado que sonha com a volta do D'Alessandro. Não, esqueçam. D'Alessandro fica até dezembro no River. Ele deixou isso claro no seu Twitter, falou também com os veículos lá na Argentina, está com 35 anos, fica no River até dezembro, cumpre seu último ano de contrato, segundo ele, no Inter em 2017 e depois vai jogar mais 2 ou 3 temporadas. Tá bem, com essa informação a gente encerra o programa de hoje e voltamos amanhã aí. Tchau, tchau! Os donos da bola.